Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Enotes Comunicação Clínica. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, acho que vai gerar uma pulga aí atrás da orelha de vocês, que é sobre automatização do atendimento. Aquelas situações quando o paciente se torna apenas mais um. E isso acontece com frequência em alguns cenários, tá? Eu diria que o paciente, parece que ele perde aquela singularidade quando você se acostuma a atender as mesmas coisas. Então, vamos supor, você atende há muito tempo no mesmo serviço. Você está acostumado com um padrão de paciente, com um padrão de doença. Ou você é um médico da unidade de saúde que atende no mesmo território há muitos anos. Ou você é especialista. E aí você está acostumado a lidar com um padrão de doenças. As mesmas patologias, o mesmo perfil de paciente. Mesma evolução. Por exemplo, a ginecologista só atende mulheres. Ou o oncologista vai atender casos de câncer, né? E aí a gente corre o risco de entrar no automático. Isso pode acontecer, gente, claro, em qualquer tipo de especialidade, qualquer área, até na atenção primária. A gente tem as situações mais comuns de atendimento. E a depender do perfil da nossa área e tudo mais, a gente pode sim ficar enviesado para alguma coisa, automatizar. E vou até te dizer mais, às vezes a gente tem facilidade com algum tema da medicina, né? Então, mesmo você sendo generalista, às vezes você tem mais facilidade para lidar com uma doença do que com outra. Então, você consegue estudar mais uma do que outra. Então, você acaba, muitas vezes, ouvindo uma queixa e pensando, faz parte daquilo. E aí você começa a escutar seletivamente. E aí, Luiz, você tem algum exemplo sobre esse padronização de atendimento? Então, eu tenho um exemplo de uma situação que a gente correu um risco sério de realmente automatizar e de não dar um diagnóstico importante para uma paciente. Era uma paciente idosa, ela era sozinha, tinha questões de vulnerabilidade social e ela vinha muitas vezes ao serviço. E sempre com os mesmos profissionais, ela já era conhecida do serviço. E ela veio muitas vezes também com queixa de dor torácica. Todas as vezes ela era bem avaliada e excluíam causas cardíacas. Uma vez, ela chegou com os mesmos sintomas. Do mesmo jeito. E aí, o colega sentou com ela, fez uma boa anamnese, fez o exame físico, fez o eletro e ela estava infartando. Nesse dia, ela estava infartando. E depois a gente se reuniu e ficou pensando, imagina só se a gente tivesse negligenciado o caso dela, deixado passar um diagnóstico tão importante que poderia fazer ela virar óbito, né? Achando que era mais um caso de saúde mental ou ansiedade, porque os sintomas eram parecidos. Então, a automatização faz a gente correr esse risco. Um dos riscos, né? São vários, mas um dos riscos que faz a gente correr é esse, de negligenciar patologias importantes, de enviesar diagnósticos. Isso, e de perder essa singularidade do paciente, né? Exato. De colocar a patologia que eu acho que é, ou que eu tenho mais habilidade, ou que eu já vi, ou que eu quero que seja, acima da pessoa que tá na minha frente. E aí a gente chega no principal risco, né? Quando essa padronização de atendimento, essa automatização, ela substitui a escuta e o raciocínio clínico, né? E aí a gente vem com diversos riscos, né? Então, você falou, a banalização, né? Então, chegou com a tosse igual essa do seu exemplo. Então deve ser, vamos supor aqui, tá? Pneumonia. É pneumonia, é pneumonia, é pneumonia. Aí um dia ela chegou e era outra coisa. Mais uma vez, vou citar meus alunos. Não é? Os meus alunos, eu chego e falo, tá, e aí, fizeram exame físico? Quando eles estão lá, iniciando, e às vezes ainda não tem essa habilidade, às vezes não se atende e fala, não, se a gente não faz, gente, uma boa anamnese, um bom exame físico, não tem como a gente ter uma certeza diagnóstica maior. Certeza absoluta são em raros casos, mas para a gente conseguir juntar todas as informações e dar um diagnóstico assertivo, ou às vezes não tem diagnóstico, mas dar um caminho para aquele paciente seguir, uma condução que seja assertiva, a gente precisa desenvolver habilidades, e uma delas é a escuta, o raciocínio clínico e o exame físico bem feito. Porque senão você fica com esse viés do diagnóstico. Exatamente. Né? E aí você também começa a ver o paciente muito como categoria, né? Você bota ele ali nas caixinhas. E aí você perde toda essa individualidade, né? Que ele pode estar trazendo, né? E tem uma coisa que eu também acho interessante, Lu, que a gente estava até falando, sobre a escuta seletiva. Porque a partir do momento que você botou lá na cabeça que é pneumonia, é pneumonia, é pneumonia, se ele
traz outra informação, eu começo a não querer ouvir aquela informação, porque eu já entendi, né? Que é pneumonia, não pode ser outra coisa, né? Não tem como ser outra coisa. Todo o quadro dele fecha o diagnóstico e seguindo o fluxograma é aquilo mesmo, né? Então, eu começo a ter essa escuta seletiva. E aí, nisso, eu posso perder informações muito importantes. Sim. Né? E aí, deixar passar algo grave, né? Exatamente. Outra questão que a gente pode cair num erro quando a gente automatiza e coloca a doença acima de tudo é de seguir apenas diretrizes e fluxogramas. E ignorar que a diretriz e o fluxograma são sobre doenças, não são sobre pessoas. Vou lembrar sempre disso. Elas são importantes? Muito importantes, né? A gente tem que seguir sempre as mais atualizadas, a gente tem que se embasar, mas não dá pra gente ser assim, cego. Sim. E achar que só existe aquilo. Eu lembrei agora de um paciente que eu atendi e ele tinha, se eu fosse pelo fluxograma, eu teria que iniciar a insulina para ele. E aí, quando a gente começou a falar sobre insulina para ele, ele desesperou, caiu no choro. Pelo amor de Deus, doutora, não. Por quê? Muitas pessoas enxergam a insulina como o fim da vida, ou uma punição porque não fez algo correto, né? E aí, diante daquele cenário, daquele desespero todo dele, mesmo eu tentando explicar, a gente deu um passo para trás, não seguiu o fluxograma e falou assim, não, então peraí, vamos ajustar outras coisas e vamos avaliar os próximos meses e refazer os exames e aí sim a gente então repensa na insulina. E foi o caso, ele melhorou sua alimentação, a gente conseguiu chegar numa meta aceitável e ele foi continuando a melhorar, sem o uso da insulina, né? Mas se tivesse seguido, seria insulina ali, pronto, acabou. E como ele ia sair desse consultório? Sim. É aquela coisa, nem sempre a melhor conduta possível é a melhor conduta para o meu paciente naquele momento. Exato. Então são muitas variáveis, eu tenho que avaliar a pessoa, eu tenho que avaliar o momento, eu tenho que avaliar as condições socioeconômicas, onde ele vive, as preferências, eu tenho que avaliar também as diretrizes, os fluxogramas, a gente precisa juntar tudo isso. E quando a gente fala de automatizar e fazer com que a pessoa se torne apenas mais uma, é a gente pegar só o conhecimento técnico, só passo a passo, só isso aqui, tem isso, não tem, então é isso, então não é aquilo, e dar uma conduta padronizada. Você falou dos alunos, acho que eles vão morrer de rir, porque eles estão sendo citados várias vezes nesse episódio. Mas quando você falou da questão de anamnese, de exame físico, uma coisa que a gente pode perder seguindo à risca o fluxograma e tendo esse enrijecimento diagnóstico, né, é a gente perder as habilidades de comunicação. Então, aí a gente entra naquele episódio, o primeiro episódio, o episódio da inteligência artificial. Seguir fluxogramas, gente, é o que a IA sabe fazer. Ter habilidades de comunicação, se conectar com o paciente, é aquilo que é nosso. Sim. É inerente do ser humano. Sim. Então, se a gente tem medo de ser substituído, o que a gente não pode perder é habilidades comunicativas. E quando a gente automatiza, é justamente o que a gente perde. Não que a gente vá acabar com os fluxogramas, porque eles também são muito importantes, claro. A gente tem que seguir, tem estudos e evidências. É só pra gente não deixar de estar com a escutativa, de estar com o olhar atento, de exercer as habilidades de estar presente na consulta. Isso. De entender que é um momento entre você e o seu paciente. Que por mais que você já tenha visto 50 anemias, aquela é a anemia da Dona Maria. E isso faz diferença. Sim. Né? Por que você acha que isso tem acontecido? São diversos motivos, né? Mas acho que um que vem primeiro na minha cabeça, sim, seria a vontade de economizar o tempo da consulta. Então, a gente tem aquela ilusão de que eu preciso dar conta, a pressão assistencial é muito grande, tem muitos pacientes, eu tô atrasado, e aí eu preciso economizar tempo de alguma maneira. Então, como eu vou economizar? Vou direcionar. E você fecha muitas perguntas, pega uma diretriz, segue aquilo ali, segue um fluxo, e acabou, pronto, acertei. Aí vem uma outra questão, outro porquê, que é o medo de errar. Então, para eu evitar que eu erre e ainda assim gaste menos tempo, eu sigo uma coisa pré-estabelecida. O que também te gera, às vezes, um excesso de confiança. Sim. Né? E aí, com esse excesso de confiança, não, ela falou isso, pelo fluxograma é isso, então eu deixei de ver outras coisas, né? Só pode ser isso. Só pode ser isso. A gente abre mão de diagnósticos diferenciais, de outras hipóteses, né, possíveis para aquele caso.
Eu acho que também não dá pra gente deixar de falar que a gente tá numa época de judicialização, né? Sim. Aumentou muito. E o fluxograma, ele não deixa de dar essa segurança. Então, quando você precisa justificar uma ação, tá escrito ali, com boas evidências, né? E realmente, assim, tem que ser usado quando tem que ser usado mesmo, né? Eu também não tô aqui pra falar mal de fluxograma. Eu uso fluxograma Também. com muita frequência. Muita frequência. Fluxograma, diretriz, são excelentes bases. Ainda mais quando são bem fundamentadas, né? A gente usa muito. E isso traz realmente uma segurança maior, né? De que eu fiz a coisa certa, então eu tenho uma base, tá escrito aqui, ó, que eu fiz a coisa certa. O que a gente está dizendo aqui é de que isso não pode ser a única coisa da consulta. Isso. E nem o principal, porque o principal sempre vai ser a pessoa. Porque ele vai te dar a segurança técnica. Exato. Mas ele também pode criar ruído de comunicação ou deixar passar, né, outras informações. Você começa a ter problemas relacionais ali. Sim. Outro motivo que eu considero muito importante, ainda mais agora que a gente vive muitas questões de saúde mental, né? A gente ouve muito falar, é o cansaço. E aí a gente não pode ignorar que a categoria profissionais de saúde, no geral, tem sofrido muito com burnout, ansiedade, o próprio cansaço mesmo físico, mental. E quando você tá muito cansado, você só quer economizar sua energia. E essa forma de automatizar atendimentos é uma forma de economizar energia também. Então, às vezes, a pessoa tá fazendo isso, ouvindo o nosso podcast aqui, só tá se tocando agora. E nem percebeu que automatizou, né? A pessoa vai com a intenção de dar o melhor, de colocar o paciente no centro, de individualizar condutas, mas quando ela chega lá, ela só quer terminar e ir embora. Sim. Então, vamos agilizar? Vamos seguir esse fluxo, né? Outra questão que não dá para ignorar é, em alguns profissionais, às vezes uma falta de propósito, uma desilusão com a própria profissão, com a função que exerce, ou com o local que trabalha. Com o local de trabalho, com a forma que está exercendo. Às vezes não é a medicina em si, eu não quero mais ser médico, ou não quero mais ser enfermeiro, ou psicólogo, né, ou profissionais de saúde. Mas por que eu faço o que eu faço? E quando a gente perde esse senso de propósito, também a gente só quer chegar e ir embora. Sim. É como se você não visse que aquele esforço todo que você fez para estar ali te trouxesse alguma recompensa, né? Como se aquilo não fosse realmente o seu propósito, como você falou, né? Exatamente. Então, às vezes você tem uma pressão para atender, tem uma meta para bater, isso tudo vai acumulando. Às vezes você faz funções que não eram suas, mas que acabam naquele serviço, se tornaram suas. Isso. E aí você começa a colocar no lugar, você não se enxerga mais naquele médico que você se formou, que queria... Idealizou. Que você idealizou, que queria ajudar as pessoas, que queria dar o melhor, que queria conhecer das patologias, que, sabe, queria estar inteiro em cada consulta. Quando você olha pra si, você só vê um médico que sabe teorias. Que você tá batendo seu ponto ali. Que tá batendo ponto, que tá tendo o salário do mês e que não tá se identificando mais com a forma com que a medicina tá sendo exercida. E aí isso reflete na forma que você vai se comunicar. Exatamente. Né? Você citou aquele paciente da diabetes e ele, de certa forma, ele pode não ter verbalizado, mas ele demonstrou que ele não queria insulina. Sim. O que acontece é que às vezes o paciente não vai falar nada. Você automatizou o cuidado, você colocou ele em segundo plano, ele não tá se comunicando bem com você também não tá se comunicando bem com ele, vocês não estão tendo bons resultados, mas ele não vai verbalizar, por diversos motivos, né? E aí, como que a gente vai identificar, então, esses sinais de uma falha de comunicação se o meu paciente não falou nada comigo? Eu acho que tem um extremo. Ou ele vai vir demais para tentar em cada encontro verbalizar aquilo, ou ele vai desistir e não volta mais. Também. Né? Também. Ou então ele vem para consulta e parece que ele nunca consegue melhorar, ele nunca atinge as metas de cuidado que vocês tinham pactuado, porque na verdade você não pactuou, você informou. Você impôs, né? E aí parece que ele não melhora. Você passa a medicação que está sendo orientada, na dose orientada, fala para ele que tem que tomar uma vez ao dia. Aí ele vai para casa, mas é só uma vez ao dia, é qual horário? Pode com comida? Aí ele Pode não te pergunta. Ele fica com a dúvida, não adere, e quando ele volta, se ele voltar, quando ele volta, você pergunta, e aí, seu João, o senhor tá tomando remédio à noite, como a gente combinou?
Ah, era pra tomar à noite, doutora? A gente não combinou isso, não? Isso. Eu não lembro que a gente combinou isso, não? Né? E aí começam os ruídos de comunicação. Isso. E além disso, assim, como às vezes você tá deixando passar alguma coisa, né? Ele não tá conseguindo dizer, às vezes você vai ter demandas tardias, né? Então ele vai trazer mais coisa, e mais coisa, e mais coisa. E às vezes ele vai vir várias vezes pelos mesmos motivos. Sim. E vai fazer as mesmas perguntas, né? Então, alguns sinais que a gente tem que identificar seriam esses: múltiplos retornos, perguntas repetidas, ou uma adesão ao tratamento, medicamento, ou então até perda de segmentos. Ele não se identificar e não voltar, não entendi nada. E às vezes eles até julgam que é uma falta de empatia, né? Porque você acha que você explicou direito, mas na cabeça dele você explicou de qualquer jeito. E às vezes eles chegam para um outro médico e falam: ah, eu fui na consulta, mas o médico nem me ouviu direito. Várias vezes. Várias vezes. Ele nem olhou pra mim. E o médico que atendeu, às vezes só tava no modo automático. Não que ele seja ruim, mas é porque ele tava só seguindo os fluxos, né? Bom, então, se a gente chegou nesse ponto, a gente precisa dar estratégias de como melhorar, tá? Até aqui, o que a gente quer que vocês entendam é que é uma situação que pode acontecer com qualquer um, com o melhor médico, com o mais capacitado. E aí, a gente gostaria muito que fosse feita uma autorreflexão. Exato, eu acho que começa por aí. Olhe para si, faz essa reflexão, né? Como que eu me sinto quando eu estou atendendo, quando eu entro, quando eu saio desse lugar, né? Como tem sido o padrão dos meus pacientes? Reconheça as suas falhas, né? Será que os meus pacientes são esses que a gente citou, que ficam perguntando a mesma coisa 10 vezes, que voltam múltiplas vezes? Ou eles vêm uma vez e não voltam nunca mais? Será que é esse o meu perfil de pacientes? Isso. Então você tem que estar atento para isso. Olhar para si, olhar para o perfil dos seus pacientes. E eu acho que o principal, que é continuar treinando a habilidade de comunicação. Exato. Não dá para fugir. Novamente, a gente falando de habilidade de comunicação. Entender que as habilidades comunicativas, elas não são inerentes. A gente já falou isso várias vezes, mas a gente repete. A gente não é porque a gente sabe falar que a gente sabe se comunicar. Cada paciente tem a sua necessidade, cada paciente tem o seu perfil. E quando a gente para fazer essa autorreflexão e treinar as nossas habilidades, a gente está se tornando um profissional melhor. A gente está se tornando um profissional mais capacitado, com habilidades de currículo oculto que, assim, ninguém vai tirar. Ninguém tira. E a gente acaba vinculando os pacientes justamente por esse diferencial. Não é só um diferencial de eu sei mais que o fulano, por mais que seja ótimo você saber mais que o fulano. Mas não é só sobre isso. Se você sabe muito, mas você não sabe comunicar isso, ele não vai perceber que você sabe muito. Muitas vezes é um conhecimento inútil, conhecimento jogado fora. Não valorizado. Não valorizado, assim. Porque eu não soube demonstrar pra ele que aquilo, qual era a importância daquilo, como aquilo deveria ser feito, o que precisava mudar. Eu não soube pactuar um plano, eu não soube fazer uma boa escuta, eu não soube fazer diagnósticos e diagnósticos diferenciais. A gente pulou todas as etapas em nome do nosso descanso, da nossa paz, da nossa saúde mental e de terminar uma consulta mais rápido. Isso. Então, eu acho que fica o convite para quem está escutando a gente, né, Lu? Que faça essa reflexão. Se esse vídeo fez sentido para você, esse áudio fez sentido para você, reflete. Como é que tem sido os seus atendimentos? Como você está se sentindo, né? Como estão os seus pacientes? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que reconhecer. Né? E para aprender mais sobre essas habilidades comunicativas, siga o nosso perfil do Instagram. Lá a gente coloca muitas informações, dicas, atualidades sobre a comunicação clínica. E acompanhe, porque em breve teremos muitas novidades. Vamos ter sim. Muito obrigada por estar ouvindo a gente e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Até.